Segunda-feira, abril. O mês de abril, olha aqui. Paráfrase de Reverdy. O prosador tenta evitar a quem percorre esses trancos da dicção da frase de pedras, escreve-a em trilhos, alisando-a, até o deslizante decassílabo discursivo dos chãos de asfalto que se viaja em quase sonho, sem a lucidez dos sobressaltos. Aqui, esse é João Cabral de Melo Neto, tem esse livro Poesia Crítica, porque ele fez aqui uma antologia de poemas que ele acha que falam sobre o fazer da poesia ou sobre os poetas, né? Sobre a circunstância dos poetas. Então, é crítico nesse sentido, não de que a gente tem de crítica em geral, que é de julgar, não é? Não, é de revelar. A crítica, no que faz a exegese de um poema, ela nos situa no poema, né? A boa crítica. Ela nos ajuda a nos aprofundar, porque ela nos situa às vezes em coisas que teriam nos escapado. Aqui, Catecismo de Berceu. Berceu, eu fui procurar o que seria Berceu, não achei no dicionário, mas acabei descobrindo que é o nome de um vinho. Então temos aqui Catecismo de um vinho, ou seja, é um catecismo dionisíaco, né? É dividido em 4 partes. 1. Fazer com que a palavra leve pese como a coisa que diga, para o que isolá-la entre o folhudo em que se perdia. Fazer com que a palavra frouxa ao corpo de sua coisa adira, fundi-la em coisa espessa, sólida, capaz de chocar com a contígua. Não deixar que saliente fale, sim, obrigá-la à disciplina de proferir a fala anônima, comum a todas de uma linha. Nem deixar que a palavra flua como o rio que cresce sempre, canalizar a água sem fim noutras paralelas latentes. Ele tem aqui lição de pintura. Quadro nenhum está acabado, disse certo pintor. Se pode sem fim continuá-lo, primeiro ao além de outro quadro que, feito a partir de tal forma, tem na tela oculta uma porta que dá a um corredor que leva a outra e a muitas outras. Quadro nenhum está acabado. A gente completa, né, com o nosso olhar. Obra de arte nenhuma está acabada. Se estiver acabada, é artesanato. Ela precisa dessa abertura para o mundo que faz com que ela se transforme em cada olhar ou em cada revisão do autor. Ela catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo, seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve,
o oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não quando ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com seu risco. Então, com palavras, quando tem pedra no feijão, pode quebrar seu dente. Mas com as palavras, quando tem uma pedra que se perde no meio da catação, essa dá à frase o seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. Não deixa entrar no automático. Estamos falando aqui, não é, como naquele outro poema que eu acabei de ler, estamos falando desta coisa do sincopado, né, do que a música brasileira, o samba, ele tem esta síncope, esta quebra que não deixa você ficar no bem bom do escorregante de sempre. Aqui, rios sem discurso. João Cabral, sendo João Cabral, sendo nordestino, né, num lugar da seca, onde os rios não são perenes. E quando o rio seca um pedaço, você diz que o rio cortou. Então, rios sem discurso. Quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária, isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada, muda. E muda porque com nenhuma se comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água por que ele discorria. O curso de um rio, o seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o seu fio antigo que o fez, salvo a grandiloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço em frases curtas, então frase e frase, até essa intensa rio do discurso único em que se tem voz a seca e a seca ele combate. É isso aí. Vou terminar aqui com uma gracinha. Escritos com o corpo. Na nossa oficina de leitura, eu sempre enfatizo que o poema está no corpo, a leitura está no corpo. A gente tem esse desvio cultural, né, do penso logo existo, do mundo racional. O ser humano é o único animal racional. Balela. Nós somos um animal que tem raciocínio, mas nós somos um corpo, né? E quem disse penso logo existo, talvez nunca tenha sentido uma boa de uma dor de barriga, porque é quando a gente tem uma cólica daquelas é que a gente sente completa sensação de estar existindo, não é? O pensamento frequentemente nos afasta do que é corpo, do que é vivo, do que somos nós. Então eu sugiro sempre na oficina que a gente lê com o corpo, que a gente coloque as nossas sensações junto daqueles significados, né, que a gente sinta no corpo que está sendo dito. E aqui, então, um fragmento de Escritos com o Corpo.
Ela tem tal composição e bem entramada sintaxe que só se pode apreendê-la em conjunto, nunca em detalhe. Não se vê nenhum termo nela em que a atenção mais se retarde e que, por mais significante, possua exclusiva sua chave. Não é possível dividi-la como uma sentença em partes, menos do que nela é sentido se conseguir uma paráfrase. E assim, como apenas completa ela é capaz de revelar-se, apenas um corpo completo tem de apreendê-la faculdade. Apenas um corpo completo e sem dividir-se em análise será capaz do corpo a corpo necessário a quem, sem desfalque, queira prender todos os temas que pode haver no corpo frase. Que ela, ainda sem se decompor, revela então em intensidade. Há que ler com o corpo, há que lembrar que nós somos um corpo e há que ter esse exercício de inteireza na nossa vida, não é? Ser inteiro, com todas as pedrinhas no caminho que nos dão os síncopes necessários para não cair no automático. A alegria é a prova dos 9. João Cabral de Melo Neto. Pode ser muito árido, mas vale a pena. E no meio desta aridez intelectual, né, se revela um espelho de nós, né? E é para isso que as artes existem, para que a gente entenda como a gente se espelha nos outros, como somos todos iguais, sendo cada um do seu jeito. Beijos e até. A alegria é a prova dos 9.